Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala aqui é Rodolfo Mareto Salvador. Seja bem-vindo ao podcast, né? Que leva o mesmo nome, né? O meu nome, Rodolfo Salvador, né? O Rodolfo Mareto. E também no canal do YouTube, que leva o meu nome, né? Rodolfo Mareto. Seja bem-vindo, né? Inscreva-se, por favor, né? Deixa aí seu joinha, tá bom? Ativa o sininho. Nos podcasts também a mesma coisa, né? Segue aí a gente. Dá um coraçãozinho aí, compartilhe também se você gostar, tá bom? Bom, conforme prometido, né, hoje, domingo, né, dia 6 de novembro de 2022, hoje vamos falar, né, o que é a ditadura do proletariado, isso mesmo. Vamos tratar esse assunto aí que tão famigerado, né, as pessoas se perguntam, muitos não têm conhecimento, querem saber realmente como seria, né, tratada essa ditadura do proletariado, né? Algo bom não é, né? Nunca vai ser. Então, aqui, pelos estudos, né, do livro ABC do Comunismo, né, de Preobrazhensky e de Nikolai Bukharin, tá? Dois bolcheviques, tá bom? Tem vários revisionistas aí referente ao regime comunista, mas vamos pegar aqueles, né, que estavam ali à frente, né, que iniciaram a ditadura comunista, né, a ditadura, né, assim dizer, soviética, né, que foram os bolcheviques e esses dois membros, né. Então vamos lá, sem mais delongas, né, a ditadura do proletariado, né, significa o quê? Né, para, né, realizar tudo que nós estudamos desses dias para trás do regime comunista, né, é preciso que o proletariado, né, a pessoa que trabalha no chão de fábrica, as pessoas que trabalham, vivem no campo, né, mas aqui vamos tratar principalmente o chão de fábrica, tá? Com todo respeito, né, o chamado peão, né, para se dizer melhor, né, o trabalhador, né, fabril, tá bom? Ele tem em mãos, né, todo o poder e toda a força. Ele não poderá derrubar o velho mundo enquanto não possuir essa força. Então, aquilo que eu disse, né, até vídeos atrás, podcasts atrás, né, elimina-se, né, o que fundamentava aquele país, né, seus valores, suas tradições, sua economia, sua história, tudo é derrubado para recomeçar uma nova sociedade, tá bom? Então, né, derruba esse velho mundo para construir algo novo, né, algo de uma classe dominante. Não é preciso dizer que a burguesia não cederá ao poder sem luta. O comunismo significa, né, para ela a perda de seu antigo predomínio, a perda de sua liberdade. Eles colocaram, né, entre aspas aí, né, de subtrair do próprio, né, suor do operário e o sangue, a perda de seu direito ao lucro, né, ao juro, à renda, a revolução comunista do proletariado, a transformação comunista, né, dessa sociedade chocam-se por consequências, com a resistência mais furiosa dos exploradores. A tarefa, então, do poder do operário é o seguinte: reprimir implacavelmente essa resistência. E com tal resistência será inevitavelmente muito forte. Será preciso que o poder do proletariado seja uma ditadura operária. A ditadura, entre aspas, né, que eles colocam aqui, né, significa um governo particularmente severo e muita decisão ao reprimir os inimigos. Naturalmente, em semelhante situação, não se poderia cogitar da liberdade para todos os homens. A ditadura do proletariado é irreconciliável, né, com a liberdade da burguesia. Ela é necessária precisamente para privar a burguesia de sua liberdade, para amarrar-lhe os pés e as mãos e retirar-lhe toda a possibilidade de combater o proletariado revolucionário. Quanto maior era a resistência da burguesia, mais desesperados são os seus esforços e mais perigosos, e mais a ditadura do proletário, né, deverá ser dura, implacável e ir nos casos extremos até o terror. Só depois da repressão completa dos exploradores, uma vez quebrada a sua resistência, uma vez a burguesia posta em condições tais que impeçam, né, de prejudicar a classe operária, é a que a ditadura do proletariado se abrandará. Entretanto, a antiga burguesia se confundirá pouco a pouco com o proletariado. O Estado operário se extinguirá gradualmente
e toda a sociedade se transformará em uma sociedade comunista sem classe alguma. Sob a ditadura do proletariado, a situação temporária, os meios de produção não pertencem a toda a sociedade, sem exceção, mas unicamente à população, que vai monopolizar temporariamente todos esses meios de produção, sem ter nenhum excedente, nenhum excesso, né? Aqui o que eles colocam, certo? A classe operária, isto é, a maioria da população, né, que vai estar controlando os meios de produção também. Eis porque as relações de produção não são completamente comunistas. Existe ainda uma divisão da sociedade em classes, ainda uma classe dominante, o proletariado, uma monopolização por essa ser a nova classe de todos os meios de produção, um poder de Estado, né, o poder do proletariado, que submete seus inimigos, mas à medida que se quebra a resistência dos antigos capitalistas, proprietários, burgueses, generais, bispos, o regime da ditadura proletária converte-se sem revolução alguma no comunismo. A ditadura proletária não é só uma arma para a repressão do inimigo, mas também a alavanca da transformação econômica. É preciso, por meio dessa transformação, constituir a propriedade social. É preciso retirar da burguesia, né, expropriar, eles colocam aqui entre parênteses, os meios de produção e de circulação. Quem, pois, o fará e quem terá de fazer, evidentemente, não são os indivíduos, embora de origem proletária. Se isso fosse feito, né, por indivíduos ou mesmo por pequenos grupos separados, seria, né, no melhor dos casos, uma partilha e no pior, uma simples pirataria. Está claro, pois, né, que a expropriação da burguesia deve verificar-se pela força organizada do proletariado, e essa força é precisamente o Estado ditatorial proletário. De todos os lados levantam-se, né, objeções à ditadura do proletariado. Em primeiro lugar, né, dos anarquistas, dizem, né, que lutam contra todo o poder, contra todo o Estado, enquanto os bolcheviques, né, sendo comunistas, são pelo poder dos sovietes. Né? Os sovietes eram as delegações, né, os delegados que cuidavam, né, referente ao trabalhador de fábrica, né, cuidava da Força Armada, né, uma espécie de sindicatos, né, mas mais para frente eu entro com mais detalhes sobre o que significava o soviete, né, esses sindicatos, uma espécie de sindicato, né. Ora, todo poder é violência, limitação da liberdade. Assim sendo, é preciso derrubar os bolcheviques, o poder dos sovietes e a ditadura do proletariado. Não mais a ditadura, não mais o Estado. Assim falam os anarquistas na ilusão de serem revolucionários na realidade. Eles não estão à esquerda, mas à direita dos comunistas. Por que a ditadura? Para desferir, né, o último golpe no domínio da burguesia, a fim de submeter pela violência. Aqui estão realmente alegando que é necessário o uso da violência. Aqui está bem claro isso daí, tá bom? É totalmente errado. Dizendo abertamente, os inimigos do proletariado. A ditadura do proletariado é um machado nas mãos dos proletários. Aquele que não quiser isso, que tem medo das ações decisivas e receia fazer mal à burguesia, não é um revolucionário. Quando a burguesia for completamente vencida, não teremos mais necessidade da ditadura do proletariado. Entretanto, desde que se trata de um combate mortal, deve ser sagrado da classe operária. Consiste na repressão rigorosa de seus inimigos. Entre o comunismo e o capitalismo, é necessário um período da ditadura do proletariado. Então aqui estão colocando que realmente deve existir essa ditadura do proletariado, e aí deve-se manchar as mãos com sangue para derrotar os burgueses, né? Contra a ditadura se levantam todos os sociais-democratas, em particular os mencheviques. Aqui eles estão dizendo, né, quem são os contrários à ditadura do proletariado, né, na cabeça deles ali, né? Os mencheviques, né, faziam parte do partido, né, ali o SD, né, social-democrata, que esse teve a fissura, né, entre bolcheviques e mencheviques, né? Quem estava à frente do SD era até o Trotsky antes de entrar nos bolcheviques, tá bom? Os mencheviques, né? A condição indispensável da revolução social é a ditadura do proletariado, isto é, a conquista pelo proletariado
do poder político, né? Quer dizer, o proletariado realmente houve a violência, acontece a violência, né, nessas ditaduras socialistas, né, barra comunistas, mas não pelo proletariado. O proletariado sofria a repressão, né, o terror, o crime, que era feito pelos agentes do Estado, né, que nem no caso soviético, os bolcheviques, né, China Mao Tse-tung, né, Mao Tse-tung, Cuba os Castros, né, e por aí vai, tá? A condição indispensável da revolução social é a ditadura do proletariado, isto é, a conquista pelo proletariado do poder político que lhe permitirá quebrar toda a resistência dos exploradores. Perdão. Essa tese foi subscrita verbalmente pelos mencheviques, porém, quando trata-se de agir, eles se opõem a berrar contra a violação das liberdades da burguesia, contra a interdição dos jornais burgueses, contra o terror dos bolcheviques e etc. Enquanto o próprio Plekhanov, ele era o responsável pelo jornal de fachada, né, que tinha na Inglaterra, que era o Iskra, né? Mais pra frente eu vou contar essa história quando tratar mais da vida, né, juvenil do Trotsky e do Lenin junto com o Plekhanov, tá? Plekhanov era o chefe do Trotsky e do Lenin, no Iskra, tá bom? Né? Contra o terror dos bolcheviques, né? O Plekhanov aprovava outrora completamente as medidas mais implacáveis contra a burguesia. Ele dizia que nós podíamos privá-la do direito do voto. O Lenin tinha muitas brigas com o Plekhanov, porque o Plekhanov ele queria, né, que acontecesse, né? Trabalhou para acontecer a revolução, né, socialista, comunista, só que ele muitas vezes não colocava que deveria acontecer a revolução, né, por parte ali do processo da ditadura do proletariado. Ele queria a revolução, mas não com a ditadura do proletariado. E aí o Lenin brigava com ele muitas vezes, quando era mais novo, né? Atualmente, tudo isso foi esquecido pelos mencheviques, que passaram para o campo da burguesia. Muitas pessoas nos fazem, enfim, objeções de ordem moral. Dizem que nós raciocinamos, né, como os tetontes, né? O ostetonte diz, entre aspas, quando eu roubo a mulher do meu vizinho, tudo vai bem. Quando é ela que rouba a minha, tudo vai mal. Fecha parênteses. E os bolcheviques murmuram-se, né? E nada se distingue desses selvagens, visto que dizem, quando a burguesia reprime o proletariado, é um mal. Quando o proletariado reprime a burguesia, é um bem. E que assim, né, falam, não compreende em absoluto do que se trata. Entre os otetontes, né, trata-se de dois homens iguais que, pela mesma razão, roubam uma mulher do outro. Mas o proletariado e a burguesia não são iguais. O proletariado é uma classe formidável, e a burguesia não passa de um punhado de indivíduos, né? O proletariado luta pela emancipação de toda a humanidade. A burguesia luta pela continuação da opressão, da exploração e das guerras. O proletariado luta pelo comunismo, a burguesia para manter o capitalismo. Se o capitalismo e o comunismo fossem uma só coisa, a burguesia e o proletariado seriam semelhantes aos otetontes. No entanto, só o proletariado luta pelo mundo novo. Tudo que se coloca em seu caminho é nocivo. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né? Quem tem o livro, o ABC do Comunismo, né, para fazer esse estudo aqui juntamente comigo, né, e com os demais colegas que estão, né, aqui no canal e no podcast, né, vai da página 56 até a página, né, 59, tá? Quem não tem o livro, né, se entendeu, se não entendeu, né, depois me avisa, até escreve no canal, né, no YouTube, para eu poder estar, né, explicando melhor essa passagem, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um ótimo domingo a vocês, né? Fiquem com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, que sejam abençoados, né? E tenham uma ótima semana, uma semana abençoada também, tá bom? Forte abraço a todos. Rodolfo aqui desligando. Até mais. Curta, compartilhe, inscreva-se, ative o sininho, segue no podcast, tá bom? Obrigado, até mais.